de Sete, uma pequena cidade da Espanha, nasceu o maior escritor da língua espanhola de todos os tempos, Miguel de Cervantes. Durante sua vida, teve várias profissões. Foi soldado, funcionário público, mordomo, cavalarista e até marinheiro. Tudo isso paralelo à sua paixão pela literatura. Apesar disso, viveu sempre na mais absoluta pobreza e morreu desconhecido do grande público, obtendo êxito após sua morte. No fim de sua vida, já aos 58 anos, conseguiu uma obra de conhecimento por sua obra mais famosa, Dom Quixote. Como entender a mente do grande escritor? Ora, não há forma melhor do que poder viajar por dentro de suas ideias. Sim, ver como ele se forma E criam vida. Miguel. Cervantes. Dom Quixote era muito sonhador que vivia imaginando grandes aventuras em que ele era sempre herói. E de tanto evitar histórias, ler livros e fantasiar, seu cérebro começou a se confundir. O passado e o presente se misturavam. Não pode passar de dias lendo sobre suas histórias. Preciso ver novas aventuras para nos contarem hoje e sempre. Rocinante, podemos estar um pouco velhos, mas nenhuma aventura será pequena mais para Dom Quixote, seu maravilhoso cavalo. E assim nasceu o cavaleiro Dom Quixote, doido como nunca ninguém jamais ousou a ser. Mas convencido de ser o maior dos cavaleiros. Ora, o nobre senhor se aproxima. É o momento perfeito para minha sagração como cavaleiro. Alto lá! Meu senhor, quer por favor sagrar um cavaleiro? Acho que o senhor está doido. Levante-se, rapaz. Não estava nos seus dois pobres viajantes. Não temos nada de nobre? Nunca vi cavaleiro de bengala e capão manchado. Meus trajes podem ser simples, mas é pela alma que se viu um cavaleiro, e não por suas roupas. Senhor, eu imploro, não posso sair em minhas aventuras sem que uma nobre alma me abençoe. Bom, se é de nobreza por alma que fala, então tudo bem. Perdoe-me perguntar, cavaleiro. Dom Quixote, Tem algum dia para pagar pela honraria? como posso ter algum dinheiro se ainda não saí em minhas aventuras? Esse aqui pode ser louco, mas nem tudo. Pois bem, se o senhor tem que fazer algum seu tesouro todo dia, me tornarei cavaleiro. A palavra de Dom Quixote vale mais que 1000 promessas. Feito. Em nome da coroa espanhola, eu que não passo de um pobre filho de Deus, e pela de minha nobre alma, o declaro Dom Quixote. O declaro Dom Quixote de la Mancha. Que bonito! Dom Quixote de la Mancha. Não se esqueça dos prometeus. Não esquecerei, não esquecerei. E assim nós foi o cavaleiro andante, Dom Quixote de la Mancha, começar essas grandes aventuras. Não demorou muito e ele ouviu suas vidas vindo de um pequeno bosque perto da estrada. Anda, infeliz! Pensa que pode virar dessa vez? Vou dar uma facada no pé da orelha, que assim você aprender a me obedecer e a me respeitar. Dou graças aos céus por poder praticar o ateísmo. Pare, malvado, saque sua espada e venha lutar com o inimigo à sua altura. Senhor cavaleiro, não sou homem de briga. Se é um homem de briga, por que está espancando esse pobre diabo? Esse rapaz que estou castigando é meu criado. Sua obrigação é guardar o rebanho de ovelhas, mas todos eles me roubam uma. Além disso, eu sou um gigante de fato direito, é um grande mentiroso. Por favor, me ajude. Malvado, largue o rapaz e com a critério, senão usarei minha espada. Você só pode estar louco. Quanto ele lhe deve? Pague almoço, será homem morto. Não tem esse dinheiro comigo. Se ele for à minha casa, poderei lhe pagar. Ir até a sua casa, nem pensar. Aí sim que ele tem que deixar lá. Jure pelas leis da cavalaria que irá pagar ao jovem e deixá-lo partir em paz. Juro por tudo que quiser. Esse juramento não vai adiantar nada. Meu patrão não é cavaleiro. Ninguém falta com a palavra empenhada Dom Quixote de la Mancha. Se ele faltar ao juramento, irei castigá-lo. Mas, senhor... Já basta. Um cavaleiro como eu não pode perder tanto tempo com essas besteiras. Devo partir. Esse é o cavaleiro mais estúpido que eu já conheci. Mas qual é o seu juramento? Vá se queixar ao seu cavaleiro. Um grande cavaleiro podemos chamar nosso amigo Dom Quixote assim. Não existe entre seus sonhos uma bela senhorita. Dulcinea Toboso era o nome dela, em seus pensamentos, a mulher mais bonita de toda a Europa. E
Para ninguém jamais tivesse ouvido falar dela. Nós o que temos aqui? Somos apenas mercadores, senhor. Trazendo produtos para vender nessas terras. Tem interesse em comprar algo? E quem lhes deu permissão por passar nessas terras? Permissão? Ninguém. Não sabia que precisavam de permissão. Estamos viajando muitos dias. Será que o senhor não poderia nos deixar passar? Até posso, mas deve afirmar solenemente que a donzela mais formosa que a Imperatriz da Mancha, a ser igual do Cineira Toboso. Mancha? O que é isso? Algum novo país? Também não pode falar. Também não temos a felicidade de conhecer a tão bela senhora. Mostre-nos essa dama e poderemos afirmar que é a mais famosa do mundo. Não vejo vantagem nenhuma em afirmar a verdade tão evidente depois que tiverem visto. Ao menos não pode nos mostrar um retrato. Ah, canalha, duvidas da minha palavra? Pois pagará por isso. Foi bem feito ter caído o cavaleiro doido. Podemos atrapalhar. E essa tal do Cineia deve ser a mulher mais horrorosa que já existiu. Esses filhos sabem o que dizem. Não existe mulher mais bela no face da terra. E o doido cavaleiro errante ficou deitado no meio da estrada, embora ninguém soubesse que se tratava de um cavaleiro, não é um mendigo. Depois de muito tempo caído delirando sobre sua bela Dulcinea, Don Quixote foi encontrado pelo seu amigo Sancho Panza, um homem simples, mas que tinha grande amizade pelo cavaleiro de La Mancha. Senhor, acorde, por favor. Por Deus, será que ele morreu? Aleluia, está ficando com medo. Vamos, vamos. Quem está aí? É meu pelo do Cineira? Sim, amigo Sancho Panza. Assim seja, meu fiel escudeiro. Mas que diabos é o senhor hoje? Não fala coisa por coisa. Vamos logo. Vamos partir em nossas aventuras. Eu não vou lugar algum. Será assim? Ainda mais a minha mulher me deu uma surra. Que é isso, homem? Fique sabendo que os cavaleiros antigos costumavam poder ser escudeiros, governos das ilhas, eles eram conquistados. Farei o mesmo por você. Governador, pois é que eu não aceito. Serei seu escudeiro, senhor. Mas o que tenho que fazer? Nada demais. Peguem meu cavalo e vamos partir em nossas aventuras. E começaram então as peripécias de Don Quixote. Agora seu escudeiro está chupando. E logo recomeçaram também as loucuras. Olhe, gigantes, em quantos braços? Senhor, que não são gigantes, são anjos mesmo. Aqueles braços são Você não tem experiência nessas aventuras. sempre moinhos. Pensaria, meu caro, eram gigantes, mas transformados em moinhos só para poder me enfrentar. E aí está o feiticeiro, que sempre recebe essas belas damas com a ajuda dos gigantes. Sancho, fique de longe e observe. Somente os cavaleiros participam das brigas, e você é somente escudeiro. Por mim tudo bem, não gosto de brigas mesmo. Isso vai ser pior que a luta contra os moinhos de vento. Mensageiro do mal, liberte as belas damas ou enfrente minha fúria. Está falando conosco? Não somos gente do mal, somos apenas religiosos. Essas damas acompanham uma empreitada religiosa. Mentiroso! Olha, como ele está mentindo, não tem respeito? Ouça a dama, senhor! Essa dama deve estar sob a influência de algum feitiço. Sancho, não se meta na história! Que absurdo! Quero fazer o favor de retirar do caminho. Daqui ninguém passará sem deter me enfrentar. Pois que assim seja. Essas mulheres